Bom dia, boa tarde, boa noite, minha comadre Evelyn. Bom dia, boa tarde, boa noite, com mais leveza, por favor, minha comadre Carol. Estamos aqui para gravar mais um episódio do Comadres Místicas e hoje a gente vai falar sobre um ponto que tá mexendo muito com a gente ultimamente, né? Tá mexendo muito com a gente. E é uma coisa assim que, meu Deus, acho que só contando mesmo durante o episódio, mas tá na vida de todas nós, né? Da grande maioria das mulheres e tal, mas é algo que eu vivencio assim, são muitas barreiras, muita coisa pra quebrar. Enfim, vamos que vamos. Vamos que vamos. Esses dias a gente conversou acho que quase uma hora sobre esse assunto, né, Evelyn? Sim. Que é essa dificuldade que a gente tem de investir em algo que é pra gente, né? Pegar o nosso dinheiro e gastar com algo que vai nos fazer bem, que vai melhorar a nossa autoestima de alguma forma, né? O tema específico que a gente tava falando era com relação ao nosso cabelo. Mulheres, né? E como a gente tem essa dificuldade de pegar o dinheiro e investir em algo que está relacionado à nossa imagem, principalmente, talvez por ser considerado como algo fútil, né? A gente até falou sobre isso em um episódio, então quem não ouviu ainda, o episódio sobre autoestima, a gente falou sobre isso também, né? Chegou a comentar. Mas eu acho que o mais importante para o episódio de hoje é essa relação do dinheiro com esse tipo de investimento, né? Porque que para algumas coisas, como coisas da casa, por exemplo, a gente não tem tanta... Eu vou usar essa palavra por falta de outra, mas assim, pena de gastar. Isso, sim, né? Sim. É pena misturada com culpa, né? É um misto de sentimentos e tal. Mas eu acho que antes da gente começar, a gente tem um aviso pra dar. Um aviso. Assim, gente, decidimos pôr nesse primeiro momento, né? Iremos iniciar projetos agora nesse início de ano. E decidimos por deixar os episódios com a frequência mensal. Exatamente. Continuaremos todas as quintas, né? Uma vez por mês, às quintas-feiras, 19 horas. Não se preocupem que a gente vai avisar para vocês em todas as nossas redes sociais. Vai deixar alerta também lá no YouTube. Então, quem ainda não assinou o canal, assina o canal aqui do Comadres Místicas. Se inscreve. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, ativa os sininhos para receber as notificações. Ai, sempre quis dizer isso. É muito legal. Compartilha também com as pessoas, né? A gente tem visto uma rede muito bacana que comenta as nossas fotos, os vídeos. Desde já, né? Gratidão, muito obrigada. E então, continuem compartilhando. Se assistirem na TV, então, tira foto, marca a gente. Com certeza. E é isso, vamos ter essa frequência mensal, né? Mas quem sabe, né? Vamos ver aí no decorrer das coisas se retorna quinzenal, se vira semanal. Tudo depende do fluxo da vida, né? Com certeza, porque lembrando que as comadres são, né? Uma mestranda, uma doutoranda. Então, assim, pesquisadoras que, inclusive, né, vão passar aí o tempo, esse tempo produzindo muito conteúdo também, que depois pode vir aqui pro, né? Pode não, com certeza vai vir aqui para o nosso podcast. Então, entendam a gente, continue acompanhando, vai ser mensal, mas vocês sempre vão ver a gente nas redes sociais, a gente sempre vai publicar também alguma coisa bacana de conteúdo para vocês. Exatamente. Tem muita coisa legal lá no nosso Instagram. Tem dicas de livro, né? Coisas relacionadas aos signos que a gente tanto ama, que é a nossa misticidade. Então é isso. Recado dado. Recado dado, né, minha comadre? Exatamente. Vamos agora para essa pauta que dói de falar, pelo menos pra mim, assim, né? Eu tenho essa dificuldade de investir um dinheiro em coisas que vão me fazer bem, assim, no sentido de estar relacionado à minha autoestima, né? Como eu falei, essa coisa do cabelo. Nosso cabelo é cacheado, então tem uns cuidados que são, né, especiais. A gente precisa investir em produtos específicos para cabelo cacheado, para que o cacho fique mais bonito mesmo, né? Enfim, uma preocupação até... A gente estava falando sobre a questão de trabalhar com a imagem, né? Quando se é professor, educador, quando se trabalha, inclusive, também com a internet. Acho que a maioria dos profissionais hoje
precisam ter essa presença no digital. Sim. E essa presença, de certa forma, acaba exigindo da gente um pouco mais de cuidado, principalmente com relação à mulher, né? Assim, nós mulheres temos uma cobrança ainda muito maior. Exato. Tem episódio até falando sobre isso, né? Sobre a cobrança da perfeição da mulher nesse espaço, nesse mundo que a gente vive, digital ou não. Então, assim, e nessa questão da imagem, tem muito essa relação, né? Com a nossa autoestima também. E aí, realmente, tem uma dificuldade, né? Das mulheres, de nós investirmos nosso dinheirinho, né, com coisas que vão contribuir demais para o resto das coisas da nossa vida, né, que vai contribuir com a nossa autoestima. Carol falou aqui da questão do cabelo, né, mas tudo que está relacionado a autocuidado, eu mesmo também tenho uma dificuldade enorme de gastar com isso, né, de investir. A gente está usando muito essa palavra investir, gente, porque assim, a gente pensa logo que é um gasto, né, e quando a gente vai cortar uma coisa, geralmente a gente corta esse gasto com o cabelo, com uma unha, deixa de fazer, enfim, não se torna uma prioridade. Quando é pra pagar uma conta de casa, uma conta de luz, até um curso, pra mim mesmo sempre foi muito tranquilo investir em cursos. Sim. Pra mim sempre foi muito tranquilo. Inclusive, tem curso aberto na Bonifácio Educacional. Então, quem ainda não conhece a Bonifácio Educacional, por favor, @Bonifácio, dê uma olhada lá em todos os cursos que estão abertos. Sim. Tem muito curso gratuito, mas também tem muito conteúdo para você investir na sua educação. Então, vale a pena, gente. Fica a dica também aí. Eu vou deixar aqui o arroba. Quem tá assistindo pelo YouTube, eu vou deixar o arroba aqui da Boni. Mas é isso, né? A gente tem esse desejo de investir em outras coisas, né? Como você falou, né? Em cursos, em questões mais voltadas para a educação, mas não investe nesse cuidado, porque eu acho que tem alguns aspectos relacionados aos serviços, né? Que a gente acaba meio cortando, porque a gente entende que é um gasto e não um investimento, que também vão trazer algum tipo de benefício para a gente, até a longo prazo também, né? Como a educação. Sim, exatamente. É aquela coisa que a gente estava conversando sobre, né? Para os homens, essa questão de ir cortar o cabelo, né? De fazer a barba, marcar ali o dia para poder fazer meu corte de cabelo. É uma coisa tão simples, assim, faz parte da rotina masculina, né? Pelo menos da maioria dos homens que eu convivo, que eu observo. Não, vou tirar um dia ali pra... Aquele dia eu vou cortar meu cabelo. Uma coisa assim tão simples, tão natural, né? E a gente acaba sofrendo tanto com isso, né? Fazendo várias contas, vários cálculos. E eu creio também que isso deve ter alguma relação, não pesquisei sobre, né? Mas... Fonte vozes da minha cabeça. Ou vivências, né? Claro. Nossas vivências. Sim. Mas assim, que é a nossa realidade, né? Eu não conheço nem converso com pessoas, né, que estejam lá sejam ricas. Mas se a gente parar pra observar, a gente tá no mundo das redes sociais, a gente vê digitais influencers, né? Pessoas que estão numa outra realidade financeira. Vou ali num salão maravilhoso, vou lá, corto meu cabelo, não sei o que, mostro. Mas assim, eu acho que tá muito relacionado com a nossa realidade de escassez, né? Que a gente passou em algum momento da nossa vida, né? Essa questão de ter que priorizar o dinheiro para coisas que são específicas, né? De cuidados com a casa, com questões de alimentação, né? E assim, como a gente vem para a questão da mulher, né? A mulher acaba sendo essa pessoa responsável, né? De administrar essas questões, né? Então o corte vem para ela, assim, né? Não dá para fazer o cabelo. E aí a gente vem para outro ponto, né? Da questão dos valores dos serviços para homens e para mulher. Sim, que para a mulher é muito mais caro, né? Justamente por conta dessa necessidade que a sociedade criou de que a gente precisa fazer determinados serviços. Sim. E aí, por conta disso, acaba saindo mais caro para a gente, né? Sim. E um outro ponto que você falou, que eu acho que me lembrou também essa questão cultural com relação ao uso do dinheiro, de que muitas vezes nós mulheres somos as responsáveis pelos itens da casa. Sim. Então, né, será que um homem, né, que divide aí a casa com você, tá preocupado se a fronha do travesseiro precisa ser trocada? Se a toalha precisa, né, de uma toalha nova? Se os panos de prato ainda estão, né,
Sim, servindo. Verdade. Aquele copo que quebrou, aquela taça que quebrou, que tem que repor. Isso tudo é dividido igualmente entre o homem e a mulher. As preocupações, né? Será que elas existem? E fora o recurso investido também, né? Porque, assim, culturalmente falando, que, né, também não fiz nenhuma pesquisa, mas pela nossa experiência, os homens, eles acabam investindo dinheiro em outras coisas, né? Você Até fala investimento nisso, mesmo. mas assim, a questão que não pesquisou sobre, mas se a gente parar para fazer uma recapitulação aí histórica, a gente consegue observar, tipo, as mulheres não ingressavam nas escolas, né, nas universidades, era o homem que era o provedor da casa, né? Então, assim, o homem durante a história, ele foi ensinado a gastar esse dinheiro, né, a ter uma educação financeira, organizar o dinheiro, né, a estabelecer para onde o dinheiro vai e tal. Então, assim, nós mulheres, uma grande maioria, a gente não passa por uma educação financeira, né? O homem é ensinado a gostar do dinheiro, né? Gostar de fazer dinheiro, gostar de trabalhar. Então, assim, a realidade para a mulher é muito diferente. Hoje que a gente está vendo coisas acontecerem na internet, mulheres ensinando sobre educação financeira. Inclusive, a gente vai fazer um curso esses dias aí, né? Com uma mulher, inclusive, né? Então, isso é muito bacana. Mas não somos ensinadas a educação financeira. Não. Inclusive, essa questão da cultural, né? De que o homem, ele era o responsável pelas finanças da casa, por muito tempo também foi utilizada como uma forma de controle sobre as mulheres, né? Sim. Porque a partir do momento que o dinheiro da mulher era administrado pelo homem, ela não tinha liberdade financeira, né, de poder escolher com o que ela gastava o dinheiro. Então ainda tinha essa coisa da culpa de ter que pedir, nossa, eu vou ter que pedir dinheiro pro meu marido pra cortar o cabelo. Ah, sério que você vai cortar o cabelo? Que futilidade você cortar o cabelo. Seu cabelo tá tão lindo. Ah, eu preciso pintar. Até essa questão da cobrança da mulher de não ter o cabelo grisalho, né? E aí ter que pintar o cabelo. Ah, vai pintar o cabelo, né? São tantas coisas que nos atravessam, né? Você falou nisso. Meu pai é um homem grisalho, né? Quase todo cabeça branca. Quase todo. E minha mãe sempre pinta o cabelo. Sempre pinta o cabelo. Ela tem pavor de ficar... Mãe, se estiver me ouvindo, eu tô revelando isso, mas assim... eu tenho uma tia de 70... Já tem 70 anos. E ela pinta o cabelo. O cabelo da minha tia é pretíssimo. Minha tia não deixa o cabelo dela ficar branco, gente. E que coisa, né? Pro meu pai é charmoso, muito pro natural. homem é charmoso, o cabelo branco. E eu passei o episódio inteiro ajeitando essa blusa aqui, gente. Quase no toque. Faz parte, né? Mas é isso, essas cobranças que nos atravessam, né? E que fazem com que a gente se questione na hora do gasto de dinheiro, que fazem com que isso se torne uma futilidade. Então, assim, são tantas questões, Senhor. E é engraçado porque, apesar da gente já ter visto muita coisa mudar, tem aqui, né, uma pesquisa, um relatório, na verdade. A gente pesquisou, tá, gente? Não foi por tudo, mas a gente pesquisou alguma coisa. O relatório On Your Worth, que em 2021 descobriu que a maioria das mulheres casadas em todo o mundo ainda deixa seus cônjuges tomarem decisões financeiras. Apesar da mesma pesquisa ter dito que se eles tomarem decisões conjuntas, né, isso vai diminuir problemas do futuro. Então, ainda é uma realidade que perpassa pela cultura, né, perpassa aí pelos relacionamentos do homem ainda tomar as decisões financeiras da casa, né? Sim. Então, ainda tem essa questão dos cortes também, né? Na hora de cortar as coisas, já que é o homem que decide, muito provavelmente quem vai receber os cortes são os serviços que são feitos pela mulher por serem mais caros, né? Sim, é verdade. E o que traz é essa consequência, dessa culpa mesmo, desse sentimento de culpa que a gente acaba sentindo, né? E eu volto mais uma vez à questão da realidade de escassez, no qual você tem que escolher também, né? O que você tem que gastar, o que você deve gastar. O medo também, a gente estava falando muito sobre isso, né? Do receio de faltar, né? Do receio de faltar. E aí, aí eu compartilho os meus sentimentos aqui com vocês, né? Tipo, você vai... quando realiza alguns gastos, né? Ou investimentos, mas enfim...
com coisas, como eu falei, relacionadas a cursos, ou com coisas relacionadas a coisas da casa, né? Ou com os outros, um sentimento de culpa, ele não aparece. Não. É como se fosse natural isso, assim. Isso. Com isso você pode gastar, Com né? isso eu posso gastar. Aí quando o Fora gasto, ele vem pra mim, né? Um cabelo. Ah, meu cabelo podia esperar, né? Minha sobrancelha, ela podia esperar. Minha unha podia esperar. Sabe? Tipo, surreal isso, gente. De onde isso vem, né? Inclusive, vamos transformar isso em um papo, né? Uma conversa. Comentem, deixa aqui o comentário de vocês, né? É importante. E assim, nossa, é surreal isso. É. E até, assim, da gente criar alternativas, né? Eu, por exemplo, desde muito jovem, aprendi a pintar unha, né? A cuidar da unha. Tenho uma grande amiga que a gente passou muito tempo, ela era blogueira, né, de esmalte, e ela me dava várias dicas de como pintar a unha sem precisar cutilar, por exemplo, que, né, até é uma própria agressão para a mulher. Então, aprendi a fazer a unha sem cutilar. Então, ainda faço, né? Vou no salão fazer, mas assim, eu prefiro fazer a minha unha em casa, então eu já economizo esse dinheiro. Sim. Né? E é importante falar sobre isso, essa questão da escassez, porque de fato, se a gente não tivesse com que se preocupar, né? E já incluísse esses investimentos dentro do nosso orçamento, talvez isso não pesasse tanto na hora de escolher pra gente, né? Sim. E também se não tivesse essa relação com a futilidade, né? Porque tudo que está relacionado, a gente falou isso no episódio de autoestima, tudo que está relacionado às questões da mulher, acabam sendo consideradas como futilidade, né? Por exemplo, trocar a cor do cabelo é uma futilidade para algumas pessoas, pode ser considerada. Sim. Mas para nós não, porque se a gente já pinta o cabelo tantas vezes, por que não mudar um pouco? Por que não, né, variar a cor, enfim. Tem todo esse... E homens mudam cortes de cabelo, faz isso, faz aquilo, né? Não é isso, tem uns desenhos que barba, coloca, bigode, tira bigode, bota barba. E acaba sendo muito natural mesmo, né? Tô afim, vou tirar a barba. Ah, tô afim, deixa a barba. Amor, inclusive, por favor, você sabe, né? Das minhas preferências pela barba, então. Você prefere o quê? Com barba. Com barba também. Fica a dica. Vocês preferem o quê? Com barba ou sem barba? Conta pra gente também aqui, né, gente? Eu prefiro com barba. Dizem que a gente já mudando o assunto aqui, né? Mas enfim, gente. Deixa abaixo. Mas assim, eu acho que eu acabei esquecendo o que eu ia falar. Mas... De como é natural pra eles mudar e como pra gente é considerado uma futilidade, né? Sim, é considerado uma futilidade. Ah, sim, sobre a questão da autoestima. A gente tá falando sobre essa questão de gasto e investimento. Acho que esse é mais um episódio que não vai ter só 20 minutos, porque é um assunto que, como a gente falou, né, atravessa muito a gente, né? A gente vivenciou, vem dialogando e questionando coisas sobre isso. Mas, então, e tem muita coisa, né? Dá muito pano pra manga e tem relação com muitas outras coisas. Tanto que a gente tá sempre pontuando outros episódios. Mas essa questão a gente tá falando, é gasto ou é investimento? E aí quando a gente pensa na autoestima e na nossa relação com o mercado de trabalho, na nossa postura, né? Tudo isso muda, gente. Nossa, é surreal. Eu tenho certeza que você já passou por uma situação, se não, pode ser que passe, né? Uhum. Mas que você vai e se ajeita, né? Faz aquilo que você quer, passa um dia no salão, enfim, se veste de bonita, né? Nossa, a nossa postura muda, né? Sim. A nossa forma da gente se enxergar muda, a questão da autoconfiança, autoestima. E aí a gente pensa na questão do mercado de trabalho, de como a gente vai se posicionar no mercado de trabalho. Tudo isso acaba impactando. Então, assim, se a gente pega o nosso dinheirinho e investe na gente, eu não digo assim, pra você não é importante fazer a sobrancelha. Beleza, do que é importante pra você, sabe? Sim. Pra você se sentir bem. Então, você pega esse dinheiro e investe em você. E aí você se sente bem consigo, né? Com aquela imagem do seu espelho, né? E aí você consegue expor isso, é visível. A diferença. Então, você consegue extrapolar isso nas suas relações pessoais, né? De trabalho, na sua autoconfiança, né? E eu tô falando isso, tô lembrando de uma palestra que eu vou dar. E sabe um ponto que você falou também? O look. O look. Então, o look isso. É esse o ponto.
Que é uma outra coisa também, né? De como na hora que a gente... Ah, não, decidi que eu vou investir. Então, eu preciso comprar um look, por exemplo, para uma palestra. Vou dar uma palestra... Não tenho um look, preciso de um look. Aí a gente não vai escolher um look numa loja, por exemplo, que tenha uma maior qualidade. Sim. Ah, como é pra mim, eu posso comprar uma coisa mais inferior, enfim, não investir tanto nisso, porque é mais barato, é só para um evento, né? Claro que aqui a gente está falando também sobre a questão do consumo consciente, né? Sim, não claro. necessariamente você vai, sempre que tem um evento, comprar uma roupa. Mas se você estiver precisando, se você achar necessário, se não tem um look, importante não tem um look adequado e for importante para você, por que a gente, ao invés de investir numa roupa melhor, num produto de cabelo melhor, numa maquiagem melhor, que agrida menos sua pele, que seja, né? A gente também tem pelo menos é algo que me atravessa também, também, assim. Nossa, nesse sentido. Demais. E aí eu volto a pensar na questão da escassez. Porque se não fosse a escassez, inclusive é pauta para o próximo episódio, tá, gente? A gente vai falar sobre isso, que a gente vai falar sobre essa relação da educação financeira, né, das mulheres. Sim. E a gente vai trazer esse aspecto, né, esse ponto pra gente falar também. Perfeito. Porque quando você não vive a escassez, né, quando você não vive a falta, e aí a gente, quando tá falando disso aqui, a gente pensa nas mais diversas realidades, você não entende, né? Mas se você passa pela escassez, você passa pela falta, isso vai te atravessar de alguma forma. E é o que a gente falou, isso atravessa a gente de um jeito que, assim, às vezes pra mim mesmo, eu tendo o dinheiro pra aquela coisa, às vezes eu opto por uma coisa mais barata. Não, isso é surreal, gente. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu gosto de uma blusinha, né? Mas não gosto tanto assim dela. Mas, tipo, ela tá na promoção, ou então o preço dela é bem baratinho, aí eu comprei. Só que a brusinha... A brusinha acaba perdida lá no guarda-roupa, lá parada. Por quê? Porque ela não conversa com o que eu quero transmitir. Ela não conversa no o que eu tenho que transmitir, o que eu quero transmitir. Não sou eu não tô vestida de mim. Inclusive, eu até li ontem, num perfil de uma consultora de imagem, eu esqueci, eu vou lembrar na hora que eu estiver editando. E aí eu coloco a referência aqui, tá, gente? Mas... uma fala de uma estilista, alguma coisa de moda, e ela referenciou lá. Mas dizia assim, né? A maior gafe da moda é você não estar vestida de você mesma. Muito bom. Né? É verdade. De você comprar uma roupa e não se enxergar, né? Naquele... Exato. E assim, muito bom. Eu e Carol passamos por uma coisa agora, né? Um processo agora que foi o processo de emagrecimento, que aí já é uma outra pauta. Mas assim, esse processo de emagrecimento também interfere, né? É uma redescoberta, na verdade, né? É uma redescoberta, isso. E aí, eu até falei um dia desses no meu Instagram sobre como eu tô começando a entender o meu novo corpo e também a retomar essa Evelyn, né? Da questão de vestir, de qual roupa escolher, de qual peça, né, vai valorizar o meu corpo de agora. Então, assim, são tantas coisas que esse investimento em uma roupa, né, em um cabelo, em uma maquiagem, tantas coisas que atravessam esse assunto. É verdade. Né? Nossa, Se muito deixar, pano pra manga. Se deixar, a gente fica aqui 1 hora conversando, gente, né? Porque a gente já ficou, inclusive, né? Esse episódio, ele virou um episódio porque... foi justamente de uma conversa nossa, né? Sim. O Comadres nasceu assim, né? Nesse sentido. Isso. E essa foi uma questão que atravessou a gente, assim, recentemente, bem de voadora e... Quase que ela me dá uma voadora. Não, mentira, gente, eu sou, paz e amor. Mas porque, de fato, a gente vivenciou, né? Todo na nossa formação. Sim. Esse processo de escassez e de controle, né? Não sei, Evelyn, mas eu não tive também uma educação financeira que me permitisse escolher melhor, né? Essas questões do que eu iria investir. E fora essa questão da construção cultural também, que me faz pensar que, como eu falei, né? Eu fazia minha unha porque, na minha cabeça, gastar dinheiro, né? Gastar dinheiro no salão é futilidade se eu conseguiria fazer, né? Até... desvalorizando o trabalho das manicures, das profissionais, né? Que, enfim, é super valorizado. Eu super valorizo porque eu sei o esforço que é fazer. Sim.
Mas porque também não enxergava como uma necessidade, como um investimento, né? Mas sim como um gasto. Então, Exato. é muito nesse sentido mesmo. Sim, verdade. E, inclusive, gente, mais uma relação com o episódio anterior, a importância da terapia. Sim. A importância da terapia. Porque Nesse processo, né, nesse desculpa. processo, né, de redescoberta, né, de entender o que é importante, né, qual é a sua relação com o dinheiro, né, como é importante você redescobrir essa relação com o dinheiro e estudar sobre isso, né, e se fortalecer em relação a isso. E aí foi uma coisa até que eu trabalhei em terapia, porque era muito difícil pra mim. Eu sempre optava por comprar as peças mais baratinhas. E hoje eu fico olhando as minhas fotos antigas e vídeos antigos, né? E fico, gente, talvez se eu tivesse uma outra imagem, se eu comunicasse uma outra coisa e eu tinha a possibilidade de fazer isso, né? Hoje eu estaria numa realidade diferente, sabe? E porque a nossa imagem comunica. E às vezes a gente não consegue ligar, né, uma coisa à outra, porque a gente não aprendeu sobre isso, não tem noção sobre isso, e fica mesmo naquele sentido de que isso não é importante, né? Então, assim, a terapia foi muito importante, está sendo muito importante pra mim nesse sentido, né? Eu descobri várias coisas que pra mim é importante, eu não sabia que era, porque eu ficava, não vou gastar com isso. Mas se é importante pra você, né? Tem muito essa questão também da importância que a gente dá. Né? Se vai fazer diferença na sua vida, se vai fazer com que você se sinta melhor, por que não estudar, né, ali o seu orçamento e inserir isso como um investimento, né, e não como um gasto, algo que... Não sofrer com isso, gente. Não colocar um peso em cima de algo que no final das contas vai te fazer bem, né, assim, mesmo que em curto prazo, médio e longo prazo, isso vai te trazer algum tipo de benefício também. Que vire uma rotina, se cuidar, se amar, ver o dinheiro, né, como algo que vai ali somar na sua vida em relação à sua construção de imagem, de autoestima, de autoconfiança, que vai interferir em tudo. Trabalho, relações pessoais, relações, né, pessoais de trabalho, né? Afetivas. Então, afetivas. Isso, tudo, gente. Nossa, se cuidar é bom demais. Demais. É isso, né, minha comadre? É isso. Até o próximo episódio, então. Até o próximo episódio, minha gente.